A paz do Senhor para a igreja. Hoje é dia 8 de novembro, mas essa reflexão vai chegar até você no dia 9. Eu estou antecipando, esse texto. Acabei de vir da igreja e uma palavra muito abençoadora. E eu quero compartilhar também esta palavra aqui, que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 1. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te agradeço por esta infinita oportunidade de falar da Tua palavra, de bendizer o Teu nome. E que esta palavra, Senhor, tenha fruto na minha vida e na dos meus irmãos, a quem assim se aplicar, mas na minha, Senhor. Eu creio pela fé e pela vida que ela se aplica, ainda que seja uma palavra dura. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. 1 Pedro capítulo 4 diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não já vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E no capítulo 2, voltando um pouquinho, no versículo 11, diz assim, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como os malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém, igreja? Então esse texto aqui é muito duro, porque nós estamos vivendo dias em que nós desejamos fazer aquilo que nós queremos. E por que desejamos fazer o que nós queremos? Porque satisfazem muitas vezes a nossa carne. Irmão Kleber, satisfaz. Se não satisfizesse, ninguém o faria, ainda que depois a pessoa vá e peça perdão a Deus no seu modo de viver. Irmãos, Pedro teve uma transformação tremenda do tempo que ele andou com o Senhor e agora que ele anda sem o Senhor. Digo isto fisicamente, sem Jesus, mas fazendo a obra do Espírito Santo. Irmãos, este homem que sempre teve uma resposta para o Senhor, que sempre teve uma palavra ali, um desafio junto ao Senhor, agora nos dá conselhos em diversos capítulos. E já no tempo em que ele vivia, ele entende que para absorver, que para estar ali em comunhão no Espírito Santo com o Senhor, nós precisamos imitar o Senhor. E ele usa uma palavra que Jesus, no capítulo 4 aqui, morreu para o pecado, porque sofreu na carne, naquilo que nós caímos. Jesus sofreu na carne para deixar o pecado. O que acontece hoje? Ninguém quer sofrer na carne para deixar o pecado. Antes, quer pecar e ter prazer na carne. E isto faz uma guerra contra a alma, que está lá no capítulo 2, no versículo 11, que diz assim, Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, porque essa palavra que nós somos peregrinos e forasteiros, é que nós estamos de passagem por aqui. E o nosso reino é com o Senhor lá nos céus, conforme diz lá na oração do Pai Nosso, que diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Se o vosso reino é santo, eu tenho que me abster e eu sou forasteiro, porque se eu vou para este lugar, aqui eu estou de passagem, eu sou como forasteiro e peregrino nesta terra. E se eu sou peregrino e forasteiro, aqui há um conselho a vos abster. O que é abster? A abstinência é não fazer mais aquilo que eu tenho feito. É abandonar aquilo que eu tenho feito. É abrir mão daquilo que eu tenho feito. É o que eu tenho feito? Ele diz assim,
a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós precisamos entender de uma vez por todas que, se nós quisermos santificação, que se nós quisermos ter uma vida de comunhão com o Senhor, eu tenho que aborrecer a minha carne e eu tenho que, de alguma forma, irmãos, seja por ouvir a palavra do Senhor, seja por ler a palavra de Deus, seja por confessar o nosso pecado aos pastores, aos líderes, seja por estudar e por fugir das situações indesejáveis, eu preciso manter uma vida de santidade com Deus, que nos dias que estamos vivendo, é como se não precisasse disso, é como se eu pudesse ter uma vida com o Senhor e uma vida com o mundo. E esta não é a vontade do Senhor e nem a vontade de Pedro. Aqui não é o Senhor que está falando. É verdade que Pedro está falando pelo Espírito Santo e com conhecimento de causa, mas é alguém que era igual a mim e a você, com fraquezas carnais, com lutas, com adversidades, com batalhas. E ele diz, irmão, este homem que tinha um coração duro, com uma situação difícil, ele diz que é uma guerra, guerra é luta, é batalha contra a alma. Irmãos, não é contra o Espírito Santo, não é contra, digamos, simplesmente a carne, mas contra o seu interior, contra o seu entendimento, contra a sua alma. Você fica mal. O crente, o homem, a mulher de Deus, que vive segundo a carne, ele tem uma depressão espiritual, se eu pudesse afirmar essa palavra. O que é isso, irmão Kleber? Ele não se sente bem consigo mesmo, porque ele tem uma vida carnal que vai de encontro à vontade do Senhor. Esta palavra, eu como falei na oração, serve para quem? Para o irmão Kleber. Irmão Kleber? É uma batalha diária de luta, é que preciso aprender com o meu Senhor, lá no capítulo 4, que ele diz que, ora, tendo Cristo sofrido, eu preciso sofrer na minha carne para dar vazão ao Espírito. Ele diz, tendo Jesus Cristo sofrido na carne, armai-vos, ou seja, se defenda, crie os seus escudos, pois aquele que sofreu na carne, ou seja, o meu Senhor, ele deixou o pecado. Ele não permitiu que o pecado entrasse na sua vida, porque ele se armou das armas espirituais e não experimentou o pecado na sua vida. Que o Senhor esteja completando esta palavra, continuando a falar no seu coração, para que a sua vida seja santa, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida. Que Jesus Cristo te abençoe grandemente, que você experimente do prazer de servir ao Senhor. Lá no livro de Salmos, no capítulo 1, diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor na sua vida. Amém? Santo Deus, obrigado pela tua palavra que está escrita. Não é minha, Senhor, mas é tua, através do nosso irmão Pedro, Senhor, teu servo, que aprendeu com o Senhor e escreveu algo tão grande, Senhor, e que corrige a gente, pois o Senhor ama o Filho e corrige o Filho, porque ele ama o Filho. Quem ama, corrige. Eu preciso ser corrigido pela esta palavra e pelo Senhor desta palavra, para que a minha vida seja santa aos teus olhos. É uma luta diária. Eu digo uma luta, às vezes, por hora, por período. E quando achamos que estamos ganhando, então muitas vezes caímos, porque nós não temos abstinência da carne. Precisamos. Como? Buscando a tua palavra em todo o tempo, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando o seu nome por quanto está perto. Jesus abençoe meus irmãos e as minhas irmãs, que eles busquem se santificar no Senhor, pois estamos vivendo o tempo em que aquilo
que é permitido pelo homem, não é permitido pelo Senhor. Deus abençoe a tua palavra e a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?